Para você que está ligado aqui, quem fala é o Gino, sou desenvolvedor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. Essa é a aula número 3. A gente está a desenvolver algumas telas do aplicativo Multicaixa Express. Então, tem a aula número 0, onde é a introdução, tem a aula 1, a aula 2 e essa é a aula número 3. Vamos aqui na tela do meu computador para conseguirmos ver onde é que estamos localizados. Na aula passada, a gente começou colocando de facto a mão na massa, né? Instalamos algumas coisas como o Native Wind, fizemos algumas configurações e colocamos a mão na massa por executar o código da tela de Splash e o código da tela de PIN também. Só que na tela de PIN a gente ficou de concluir a parte de baixo, né? Olhando aqui para as apresentações, a gente ficou de concluir essa parte daqui. Deixei como uma forma de exercício para quem está acompanhando as aulas e praticando. Deixa eu abrir o código para a gente conseguir prosseguir com a nossa aula. Paramos exatamente nesse ponto. É a tela que paramos ao codarmos na aula passada. Essa é a última tela, temos aqui os nossos botões com o efeito certo quando você clica nele, certo? Então, o que a gente vai precisar fazer é criar uma view aqui. Criar uma view, né? Para segurar todo o conteúdo lá. Essa view, dentro dela, vamos colocar o texto do apoio ao cliente. Apoio ao cliente. E depois desse texto de apoio ao cliente, vamos colocar mais outro texto. Vou duplicar essa linha. Vamos lá. Opa. Preciso aqui. Linha de atendimento 24 horas. Depois vem a área dos contatos. Junto dos contatos temos os ícones. Essa parte é basicamente o que me faz, né, não simplesmente copiar um código e colar aqui com essa estrutura toda de baixo. Em vez de fazer isso, codificar mesmo junto com vocês aqui nessa aula. Porque a gente vai usar de dentro do Expo algumas ferramentas interessantes, como os ícones. Se abrirmos aqui o site do Expo Icon, nós conseguimos ver que o Expo já traz junto consigo uma biblioteca de ícones que acaba sendo muito rica, né? Não precisamos instalar mais coisas de terceiro, uma vez que o Expo já é uma coisa que está instalada e configurada aqui no nosso projeto, porque a gente iniciou um projeto usando o Expo. Aqui dentro, basicamente você consegue pesquisar por ícones. E se o ícone estiver dentro de uma dessas famílias de ícones, tem a Anti-Design, tem a Material Design, inúmeros, olha, tem essa Embitol, inúmeras famílias de ícones que você pode usar sem ter que usar uma outra biblioteca de terceiro para conseguir ter ícones dentro da tua aplicação. Então, quais ícones eu tenho aqui? O ícone de telemóvel e o ícone de mensagem. Então, vou colocar phone. Lembrando que aqui vamos pesquisar os ícones em inglês, né? Porque em inglês a biblioteca é internacional. É basicamente, acho que esse telefone tá bom, da biblioteca Flutter. Então, ele mostra como utilizarmos, né? Primeiro, importa a família do ícone. Deixa eu copiar essa linha. Vamos aqui no topo da nossa aplicação, na zona da importação, e vamos importar e depois renderiza o componente. Vamos copiar essa segunda linha. Vamos lá no nosso código. Vou criar uma aqui. Então,
para cada item aqui vai ser uma view. Cada item aqui, isso é uma view, onde temos um ícone e um texto. Dentro dessa view, ícone. Quem é o ícone? O que copiamos de lá da biblioteca. Vou colar. E quem é o texto? Texto que são os contatos. É só pegar daqui. Vou digitar novamente. Então, vamos colar os contatos. São contactos fake, né? Porque a gente não quer colocar contatos verdadeiros. Se eu salvar, abrir aqui no aplicativo, a gente já consegue. Ele não renderizou. O que se passa? Está aqui no aplicativo. O servidor estava um pouco lento, né? Depois processou e por baixo de pano entregou tudo. Ele renderiza o ícone e ao lado o texto. Já vamos estilizar tudo isso. Então, vou copiar essa view de dentro, porque temos duas, né? A de e-mail e a de e-mail e a do telemóvel. Então aqui eu vou colocar e-mail, vou colocar só um e-mail falso multicaixa express@mail.com, só para não ficar vazio. E aqui a gente vai colocar um ícone. Vamos entrar lá na Expo Icons, volto e eu pesquisar por mail. Vai ter a cartinha, até aqui essa carta. Clica, copia a importação primeiramente. Vamos lá no topo da nossa aplicação, colar a importação, colar a importação. Vou mover um pouquinho a minha câmera aqui para vocês conseguirem ver bem, né? A minha câmera tá tapada. Já pequenininha aqui. E isso, vamos lá. Eu acho que agora vocês conseguem ver melhor. Enfim. Vou subir um pouco mais. Agora vocês conseguem ver melhor. Vamos continuar com a aula. Então, aqui está o ícone da biblioteca anti-design. O ícone que a gente vai usar é o ícone de e-mail. Então, eu clico. Vamos lá substituir no que copiamos. Vamos substituir esse ícone de telemóvel. Vamos colocar o item ou o ícone de e-mail. Salvando o projeto, ele já renderiza aqui tudo certinho. O que mais temos na parte de baixo da nossa aplicação, temos um texto junto com o ícone também de informação. Precisa de ajuda. Então aqui a gente só coloca um texto. Precisa de ajuda. Na verdade, vou copiar isso. Vou dar uma organizada aqui no código pessoal. Então, esse texto precisa de ajuda, como também tem um ícone, então vou colocar também dentro da view dele. E aqui vamos pegar o ícone de ajuda. Na verdade é o ícone de informação, né? Info. Esse daqui. Eu não vou copiar aqui a importação porque esse reader a gente já importou para usar o ícone de telemóvel. Então vou simplesmente copiar a renderização do componente do ícone. Venho para cá e colo aqui. Organizar o texto. Ok, esse é um código. Esse é o código da parte de precisa de ajuda. Vamos abrir o nosso emulador. Vamos salvar. Tá aí. Então, basicamente, o HTML, né? Entre aspas. O HTML, o código estrutural já está. A gente precisa agora estilizar de modo a ficar igual ao aplicativo Multicaixa Express. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos primeiro
Vamos dar uma olhada aqui no código. Vamos dar uma olhada lá no template. Esse daqui, apoio ao cliente, é laranja, a cor principal, tudo letra maiúscula, e tem a linha de atendimento que está negrito. Acho que as diferenças aqui é só isso, né? Isso está negrito, da cor laranja, isso daqui está negrito, e tudo continua sendo preto, exceto o texto apoio ao cliente. Então vamos voltar lá no código e fazer aqui o nosso class name. Primeiro eu preciso fazer um text main, lembrando que essa cor main a gente salvou como sendo a cor principal. Fizemos a configuração no Tailwind, isso está na aula 2 ou na aula 1, já nem lembro direito. Eu quero que ele seja, fazer um font bold para que ele fique negrito, e vou fazer um text 2xl. Acho que 2xl não é suficiente. 2xl, xl. Na verdade, vou deixar só xl. Boa. Então, vou fazer uma margem X alto, que é para ele centralizar. E uma margem top de 10, 14. 10 é muito, 5. Boa. Vamos agora na linha de atendimento 24 horas, como tem um ícone. Não, linha de atendimento 24 horas não tem ícone. Então vou fazer o mesmo class name. Vou fazer um mx alto. Um mtd2 para ele dar um espaçamentozinho. Boa. E vou fazer um font bold também para ficar negritado. Tá certo. Agora vamos pegar nessa view, essa view daqui. Essa view abrange o número de telemóvel e abrange também o e-mail. O que é que eu preciso? Primeiramente, vamos lá, class name. Vamos centralizar a view, mx alto. Eu vou colocar uma margem top de uns 3, só para baixar um pouco, desgrudar. Tá certo. O que eu preciso aqui, nessa view de dentro, lembrando, essa view de dentro abrange o número de telemóvel e o ícone também do telemóvel. Então aqui eu vou fazer um class name. Eu preciso fazer com que ele seja um flex row. E eu preciso fazer um SpaceX aqui de 2. O SpaceX, como falei na aula passada, é para dar espaçamento entre um item e o outro. E junto eu vou querer um item center, que é para ele alinhar na mesma altura tanto o ícone como o texto. Esse mesmo código vou copiar, porque é o mesmo código que a gente vai usar nessa view. Já endereitou. E é o mesmo código que a gente vai usar nessa última view também. Só lembrando, nessas duas views, além do item center, eu vou precisar do justify center também, para deixar as coisas muito bem alinhadas. Justify center. Tá aí. Então alinho os dois conteúdos ao meio. Agora a gente precisa fazer a configuração também nessa última view. Então aqui eu vou colocar já um mx alto para ele centralizar, e vou colocar um mt de uns 8 para ele baixar. Ok. Agora o meu texto precisa de ajuda, ele está negrito, né? Então vou fazer um class name no texto, fazer um fonte bold. Venho aqui. Então, em vez de ser mt de 3, vamos fazer um mt de 5. Boa. Mt de 5 ficou melhor. Agora a gente pode comparar como é que ficou. Acho que é mais ou menos isso, né?
Os ícones aqui também são laranjas dentro da nossa aplicação. Vamos lá voltar e aqui em Further Color tá Black. A gente vai colocar para Orange. A gente vai colocar como Orange. E vamos diminuir o tamanho de 24 para 20. Pronto, acho que agora está mais original. Vamos lá fazer são iguais. A gente pode prosseguir agora com o nosso aplicativo. Então a tela de PIN está feita, mais um item. Agora, o próximo item a ser feito é o nosso header. O header, ele é basicamente, aqui na apresentação, essa parte que está tapada de cor laranja, esse é o header. Essa parte é o header, esse é o header, isso daqui é o header. A parte do topo da aplicação, né? E a gente pode usar o header nativo, que a biblioteca de header nos dá, mas aqui a gente vai optar por fazer um header customizado. Isso vai ser bom para nós porque a gente vai ter toda a elasticidade, vamos conseguir customizar, né? Personalizar da forma ideal para que o header consiga ficar igual ao header do aplicativo Multicaixa Express. Então, o que é que a gente precisa nesse momento é, vamos abrir a aplicação e dentro da aplicação o que eu vou fazer é criar a minha home screen. Isso porque a home screen é a primeira parte da aplicação que usa esse header de fato, né? Então vamos lá colocar o código base do React. Código base na home screen está feito. Eu vou agora dentro do app, do arquivo de entrada da aplicação, eu vou importar a minha home screen. Salvando, vamos abrir o emulador para olhar. Está aqui, já renderizou home screen. Vou colocar só um place name aqui, MT de 10. Conseguimos olhar aqui home screen, o componente está operacional, está funcional. Agora, dentro de components, a gente vai colocar o nosso header. Tem que ser dentro de component porque o header ele vai aparecer em várias screens, né? Então, para a gente não usar o mesmo código, copiar, colar em cada screen, a gente pega todo o código, coloca dentro de um componente e a gente só importa o componente para ir replicando em todas as screens que usam o tal componente. Então, vou criar o header. Ele está reclamando que eu já tenho um arquivo header, já deixei criado, né? Já. Então, arquivo header aqui dentro, e dentro do arquivo header eu basicamente tenho o código base de um arquivo React, né? O código base. Então, o que eu vou fazer é, posso eliminar essa linha, dentro da home screen, vou importar o meu header, the component, salvo. Tá aqui o header por cima, não dá para ver bem devido aqui a barra do Android, mas basicamente está aí o nosso header. Podemos começar de facto a implementar o código do header. Eu vou deixar aqui o meu vídeo de lado para não interromper. Vamos lá. Aqui tá bom, não interrompe a visualização do emulador. Então, primeiramente, o que é que eu preciso? De uma área de visualização, e já tenho aqui essa view. Vou deletar esse texto header, vou fazer um class name na minha view, onde eu quero colocar o fundo como laranja. Fundo laranja, vou colocar uma altura aqui só para ele não ficar vazio, uma altura de 10, já a gente preenche isso. O nosso header, vamos só dar uma olhada aqui no template. O nosso header, ele tem o logo do Multicaixa Express aqui no meio e ele tem aqui o botãozinho do menu. Então eu preciso colocar esses dois itens dentro.
Vamos lá, dentro da nossa view, primeiramente, eu vou criar aqui um componente da imagem, image, e esse meu componente da imagem vai ter como o source dele. Deixa só importar o image de dentro do React Native, que é para ele ativar a IntelliSense. Vou fazer um require, né? O require que é uma função do Node para importar, e eu vou importar o meu logo. Colocando aqui o caminho, estamos a importar dentro da pasta assets o logo-white.png. Esse logo a gente já colocou aqui dentro da pasta assets, né? A gente consegue ver aqui, cadê o logo white? Esse daqui é esse que a gente vai estar usando ali no nosso header. Então, se eu salvar, já apareceu aqui no header, mas ele precisa de uma estilização, né? Vamos colocar. A partir daqui já posso remover essa altura. Tá aí, ele já organiza. Aquela altura era só para conseguirmos visualizar a zona laranja. Então, aqui na imagem, eu vou colocar o class name. Vamos primeiramente reduzir o tamanho dessa imagem. Vamos colocar que ela deve ocupar 80% da área em que ela está inserida. Eu preciso fazer um MX alto. O componente pai aqui precisa também de uma estilizaçãozinha para a gente conseguir ter tudo certo aí. Eu vou colocar que ele tem um posicionamento relativo, Vou colocar aqui um z-index de 0. Eu quero que ele tenha uma altura apenas de 16 e ele já faz uma ajustada boa. Aqui vou colocar um margem top de -3. Ok, ele já está. Na verdade, esse margem top de -3 por agora a gente não vai precisar. Vamos colocar depois quando tivermos a fazer a configuração no Android e a fazer a configuração do iOS. Vou deixar a margem top de 3 mesmo positivo. Então, já temos o logotipo do nosso header. A gente precisa agora colocar também nosso ícone de menu, e para isso vamos lá voltar no Expo Icon, colocar menu. Tem esse daqui do footer. O primeiro passo é copiar a importação lá no topo do nosso arquivo, vamos colar a importação. O segundo passo é copiar o próprio ícone, salvando, e vamos colar o ícone. Então, esses dois itens vou colocar dentro de uma view. Mais na frente vocês vão entender melhor porque eu estou a colocar numa view. Quando a gente tiver a fazer a configuração do ícone, né? Quando clica no ícone, ele muda. Se olharmos aqui na nossa apresentação, quando clico no ícone, ele precisa abrir a navegação, vai desaparecer. Agora, quando eu não estou numa página que não é minha página home, ele precisa ter esse ícone para voltarmos lá na página home. Então é preciso essa segunda view para fazer essa configuração. Mas a configuração vou fazer um pouco mais na frente. Vamos lá. O que eu preciso é, dentro dessa view, vamos abrir. Dentro da view vamos fazer um class name também, colocando um flex row primeiro. Um flex row.
O ícone já está aqui, já apareceu. Vamos fazer um item center para centralizar tudo certo. Centralizou. Uma coisa que vamos precisar fazer no próprio ícone, fazer um class name e fazer um mtd2 para ele baixar um pouco mais. Agora sim, podemos ativar aqui o "-m3". E para nossa view, vamos fazer um mt d5. Tá aí, a nossa view está resolvida. Vou fazer um ml de mais ou menos 2 para ele desgrudar daqui do canto. Agora tá certo, né? Temos a nossa header conforme queríamos. Porém, não vai ser a última versão desse código do header. A gente ainda vai entrar aqui nesse arquivo para fazer aquela função de que quando não estivermos na home screen, ele conseguir colocar setinha, né, de voltar aqui tudo certinho conforme precisa ser. Então, o que é que eu quero fazer nesse momento? Temos a nossa header feita, vamos olhar no nosso Notion. A header está feita. Preciso do menu e da navegação. E para isso a gente vai usar a biblioteca padrão React Navigation. Vamos lá abrir React Navigation. Biblioteca padrão de navegação para aqui por React Native. Abrindo React Navigation. O Multicast Express é uma aplicação que usa dois tipos de navegação. A Drawable Navigation, se olharmos aqui no ícone, né, essa imagem por baixo, é a navegação na vertical, onde a gente tem um menu que fica conforme aqui na imagem, assim, na vertical, né? Ele pode abrir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Essa é a Drawable Navigation. E temos também a Stack Navigation. O Multicast Express também usa a navegação Stack. É aquela navegação em que ele empilha várias telas, uma por cima da outra. Então, como a gente não tem uma área navegável, né, como uma área tab ou uma área drawable, essa Stack Navigation acaba deixando um ícone aqui em cima para nos fazer voltar nas telas anteriores. Então, a Drawable Navigation é aquela que abre um menuzão. Esse menu pode estar na esquerda ou na direita, mas geralmente é um menu que fica na vertical, um menu em pé, conforme é o menu que está aqui apresentado na nossa aplicação. Agora, a Stack Navigation é aquela navegação que ele não traz um menu visível, né? Não traz um menu visível. Como não traz um menu visível, ele empilha uma tela por baixo da outra. O recurso para navegar entre essas telas podem ser links ou esse botãozinho que fica aqui por cima da nossa tela, conforme o botão que a gente tem aqui nessa página e nessa página também. Isso é da navegação em pilha, ou seja, da Stack Navigation. Então vamos lá ler a documentação para ver o que a gente precisa fazer no nosso projeto. Primeiramente, ele fala dos requisitos para ter o React Navigation dentro da nossa aplicação React. Nossa aplicação cumpre todos os requisitos, né? Agora, o que eu vou fazer agora é instalar primeiramente aqui o React Navigation Native. Vou instalar com Yarn. Vamos copiar. Vim no nosso projeto. Vou parar o servidor, porque a gente vai fazer algumas instalações. Parei o servidor. Vou colar o link que copiei lá. Só apagar essa parte. Yarn add. E aqui o que precisamos instalar. Instalando, lembrando que a instalação vai mais rápido ou mais lenta, dependendo da força da internet ou da velocidade da internet de vocês.
Enquanto instala, vamos continuar a olhar a biblioteca. Quando a gente instala usando o Expo, a gente precisa também instalar o React Native Scripts e o React Native Safety ou Safe Area Context. Essas duas bibliotecas daqui. Vamos lá, enquanto instala. Instalou, né? Deixa eu copiar de novo aqui. Vamos instalar também essas duas dependências porque a gente está usando o Expo. Vamos lá fazer a instalação das duas dependências com Expo. Mais uma vez lembrando que a instalação depende da velocidade da internet de vocês. Eu já estou instalando essas dependências com Expo e é basicamente isso. Essa parte daqui é para quem está a usar num Mac. Nós não precisamos fazer isso, só vamos ter que reiniciar nossa aplicação e vai estar tudo certo. Aqui, dentro das guias, vamos pegar a guia do Drawer Navigation, primeiramente. Deixa eu abrir Drawer Navigation, porque vai ser a navegação que vamos implementar, né? A da esquerda para a direita. Vai ser a navegação, uma das navegações que a gente vai usar dentro da nossa aplicação. Então, essa é a guia de utilização. Preciso entrar na guia de instalação Navigator. Está aqui, Drawer. Ok, agora sim. Então, vamos copiar aqui para fazer a instalação do Drawer Navigation. Voltar no projeto. Colarmos. Vai instalar o Drawer. E ele fala que primeiro precisamos instalar também essas duas bibliotecas para que funcione corretamente, né? Que a biblioteca de gesto vamos instalar usando o Expo mesmo. Instalou, vamos aqui instalar agora a outra. Em segundo lugar, ele nos fala para essa importação, colocando nosso arquivo app.js. Vamos voltar lá no arquivo app.js. Aqui por baixo de tudo, vou colocar essa importação, vou salvar. Aqui ele ainda está a fazer o download da biblioteca. E depois disso, se tiver no Mac, faz isso. Se não, pode utilizar. Então já temos configurado o meu Drawer Navigation. Vamos agora fazer a configuração também do Stake Navigation, né? Porque falamos que o aplicativo Multicachê Express usa essas duas navegações, a Stake e a Drawer. Então, eu vou instalar aqui, vou copiar. Esse é o para instalar a biblioteca do Stake Navigation. Vou voltar lá no código para ver se terminou. Terminou de instalar aqui, vamos colar para instalar o Stake Navigation. Está instalando. Isso daqui basicamente a gente já instalou quando instalamos o Drawer Navigation e já importamos lá no app.js. É isso. Então a gente já pode sim utilizar essas navegações. Então, olhando aqui na API Definition, como é que funciona? A gente primeiro importa o CreateStake Navigator, né? É a função que, quando executada, ele cria uma navegação em pilhas. Essa navegação em pilhas vai ser atribuída nesta variável stake, que é pilha. Então, essa variável stake, por receber a execução desse CreateStake Navigation, ele fica com vários atributos, vários objetos dentro dela. Então, um dos objetos é o Navigator, depois o objeto Screen. Então, nós precisamos criar uma área de navegação. Então, a gente faz o quê? Stake.navigator, ele cria essa área de navegação. Tudo que tiver dentro do Stake Navigator é uma área, é um item da área de navegação.
E dentro do Stake Navigator, a gente precisa ter as nossas telas, as nossas screens. Então a gente faz stake.screen, dá o nome na tela e fala qual componente vai ser renderizado naquela tela específica. Então, vamos lá implementar isso. Instalou também, basicamente estão todas as dependências que eu preciso instaladas. Vamos olhar o nosso package JSON para confirmar. Temos o Drawer, Navigation Drawer, temos o Navigation Native, que é preciso para qualquer tipo de navegação, esse é o padrão da biblioteca, e temos o Navigation Stake, que é a navegação em pilha. Temos aqui a biblioteca de gesto também, para que tudo funcione corretamente. Então, aqui dentro da minha pasta SRC, eu gosto de criar uma pasta chamada Navigation. É a pasta onde eu coloco todos os meus arquivos de navegação. Então, dentro da minha pasta Navigation, eu gosto de criar um arquivo chamado Main Navigation, ou seja, a navegação principal, né? É o arquivo da navegação principal, é o arquivo de rota principal. Podem ter outros tipos de navegação dentro da nossa aplicação, mas o core da navegação centralizo geralmente dentro desse arquivo. Então, eu preciso fazer um export function main navigation, coloquei function com 2 Cs, main navigation, vamos ir lá, é uma função JavaScript normal, vai retornar um avião. Pronto, só que aqui não precisa retornar isso. Na verdade, vou deixar o retorno vazio para implementarmos do zero para vocês verem como é que funciona. O que é que a gente disse? Precisamos importar Create Native Stake Navigator. Vamos lá importar esse item. Fazer um import. Desestruturado aqui. De quem? Dentro do meu arroba, dentro desse carinha, e eu vou fazer um const stake, atribuir conforme a biblioteca nos manda fazer. Depois eu preciso fazer um stake ponto navigation, né? Criar a área de navegação, e agora eu preciso fazer um stake ponto screen com componente. Aqui eu vou importar o componente screen, home screen, fechar o parênteses aqui para ficar tudo certo, para tirar o erro. Agora, esse meu componente de navegação, esse sim precisa ser importado no meu arquivo appjs. Então o que eu vou fazer? Fazer aqui o main navigation. Só que isso assim vai dar um erro. Por quê? Vamos primeiro executar para que ele dê ao erro e depois eu vos mostro como solucionar. Se eu salvar, precisa dar um erro. Salvei, não deu erro porque o servidor está desligado. npx expo start, vamos subir o nosso servidor, está subindo, subiu. Clico no meu emulador, RR, pressiono 2 vezes a tecla R, que é para ele fazer o reload da aplicação, uma vez que o servidor estava desligado. Vamos ver como é que fica. Fazendo o reload, fazendo build novamente. Vou aproveitar esse momento para tirar a minha câmera daí. 60%, vamos lá, termina o build. Fez o build, foi, agora vai printar a tela de erro, porque a gente precisa fazer uma outra configuração, né? Já deu o erro aqui no console, aí, deu o erro, ele fala que a gente não pode registrar um navegador, né? Um navigator, sem ter encapsulado a nossa aplicação no Navigation Container. Então, o que é que eu preciso fazer? É encapsular a aplicação no Navigation Container.
Dentro do próprio React Navigation, a gente tem o Navigation Container. Então faz o import desestruturado de quem? Desse carinha aqui. A gente tem dentro dele um componente Navigation Container. Esse componente daqui é que precisa ser o wrapper ou o encapsulador da nossa aplicação. Navigation Container. Elimino isso. Dá uma organizadinha no código. Ok, salvo. E ele já precisa tirar o errinho daí para fazer o build da aplicação de novo. Buildou. Dessa vez precisa estar tudo ok, né? Tem que renderizar home screen aqui. Tá aí. Temos a nossa home screen renderizada. Na nossa navegação principal, eu já vou desativar algumas coisas aqui. Vamos lá. Então, o que é que eu preciso fazer? Vamos lá na minha navigation. Eu quero que a minha navegação principal, né? Vou fazer aqui um screen options, ou seja, nas minhas opções de tela, eu não quero renderizar o header. Então faço um header shown e eu coloco um objeto como false. Já removo aí a navegação, né? E também preciso fazer uma outra configuração. Eu quero que sempre que a minha aplicação começa, vou colocar aqui um initial hostname. Ele precisa começar com a tela de splash, a tela que a gente codou na aula passada, né? A tela de splash. Então, aqui eu já posso adicionar algumas telas. Então, a tela de splash e a tela de senha. Vamos importar os componentes. Ok, temos a tela de splash e temos a tela de senha e temos a home. Só que aqui ela não pode ser a home, porque todas as telas, incluindo a home, a tela de pagamento, a tela de recarga, todas as telas dos fluxos operacional dentro do Multicache Express, eles não são telas da navegação em stake, são telas da navegação Draw Navigation, aquela navegação com um menuzinho aqui na vertical, conforme mencionamos há alguns minutos atrás. Então, o que é que a gente vai fazer? Um dos itens da navegação em pilha tem que ser a navegação em Draw. Como assim? Acompanha comigo que vai conseguir perceber. Aqui dentro eu vou colocar um side menu. Vou colocar só um side navigation. Side navigation. .js. O que é que vai ter no meu side navigation? Vão ter todas as outras telas, incluindo a tela home. Então, o que é que eu preciso fazer aqui? Mais uma vez, vou fazer um export default function default function. A minha função vou chamar de o nome do componente, né? Side navigation. Então, aqui dentro eu vou usar mais ou menos a mesma abordagem. Eu vou querer criar o meu Drawel, né? Fazer um const Drawel é igual a Create Drawer Navigator. Esse Create Drawer Navigator vai ser importado. Na verdade ele não consegue importar, vou importar aqui na mão mesmo. Fazer um import do Drawer Navigation de dentro
do Web Navigation Java. Aqui dentro tá certo. Então, aqui vamos usar a mesma abordagem. Qual abordagem? Vamos criar o nosso Java ponto navigator, a nossa zona de navegação. Por agora não vou precisar dessas páginas aqui. Vamos deletar. E eu vou terminar fechando a navegação. Tá a minha zona de navegação dentro do componente. Agora sim, dentro da minha zona de navegação, o primeiro componente que eu quero ter é a minha home screen. Agora sim, importo a home screen aqui, tá certo. Essa minha navegação drawer, a navegação desse menu, né, do menu que abre na posição vertical, precisa ser um item da navegação fake. Então aqui, em vez de ter home, eu vou ter quem? O meu side navigation. É mais ou menos assim que a gente mistura navegações dentro do React Native. Então aqui dentro vamos colocar aqui o side navigation, salvando. Aqui visualmente o efeito é o mesmo porque deu um erro. Ele está pedindo um plugin aqui do React Reanimated dentro do Babel, né? A gente precisa desse plugin aqui para que tudo funcione bem. Então aqui eu vou colocar uma vírgula e colocar o plugin aqui. Salvo. Tá aí. Tecnicamente está funcionando, né? O que eu preciso agora é vir aqui na minha home screen, fazer uma alteração doída. Salvo, atualizo, tá tudo certo, tudo a funcionar. Tenho as duas navegações configuradas na minha aplicação. O que eu vou fazer agora é, quando eu clicar no botão abrir, né, abrir o menu drawer, e primeiramente temos que voltar lá no nosso header. Vamos fazer algumas observações no header. O que é que a gente precisa? Sempre que clica no botão, aqui no menu hambúrguer, abrir a navegação drawer. Para isso, eu preciso deixar o meu item como um item clicável. Então, a gente aqui vai ter o touchable, without touchable, without feedback. Esse é outro componente que a gente pode usar quando queremos que uma coisa seja clicável, mas que não tenha feedback, conforme o próprio nome do componente sugere, né? Touchable without feedback. Então aqui eu vou fazer um onPress, ou seja, quando pressionado, eu quero fazer o quê? Agora sim a gente vai começar a ter algumas ações da nossa navegação. Aqui eu vou usar um hook. A gente na aula passada falou que são hook navigation, né? O hook de navegação, ele é o use navigation. Esse hook é importado de dentro do próprio React Native. Vamos lá fazer essa importação aqui. Import. Ok, fiz a importação, tem um hook disponível. Agora que executei, né, esse navigation acaba recebendo todas as propriedades de dentro do hook. Então quero que o meu botão, quando clicado, execute a função. Aqui eu estou colocando uma run function, que é uma coisa de JavaScript. Acredito que vocês já tenham visto, já tenham ouvido falar sobre run function. Eu quero que quando clicar no meu botãozinho, faça uma ação. Mas que ação é essa? Vamos lá. Quando clicar no botão, eu tenho que disparar um evento, fazer um dispatch. Ou seja, quero falar na aplicação, se clicarem nesse botão, a aplicação precisa saber que o estado dela é manter o menu aberto. Se clicarem fora, aí sim fecha o menu. Então vou fazer aqui um navigation, né? A gente tem um navigation de dentro do hook e vamos fazer um dispatch, né? Disparar uma ação. Esse meu dispatch
vai executar uma ação. Qual ação? Aqui dentro a gente tem o Draw Actions. Esse Draw Action é uma coisa que também vem dentro do próprio React Navigation Native. Então vou fazer uma vírgula aqui e vou colocar o meu Drawer Action. Drawer Actions. Então eu vou querer executar esse Drawer Actions e de dentro das ações do Drawer eu quero fazer um Open aqui, Open Drawer, executa essa função. Então eu quero que quando clico nesse botão faz isso, né? Dispara um evento na aplicação mandando abrir o Drawer. Vamos ver se está funcionando. Salvo, clico aqui e ele deu um erro. Qual erro deu? Deu um erro porque quando eu introduzi aqui no Babel o plugin não reiniciou o servidor, né? Então precisa de dar uma reiniciada porque a gente fez uma alteração no arquivo de configuração. Vamos lá ver, reiniciando o servidor, como é que ele vai reagir. Fazer um reload na aplicação. Reiniciando a aplicação para fazer o build de novo, fazendo o build para ver qual o problema. Acho que era isso mesmo, precisava reiniciar a aplicação uma vez que mexi lá no nosso arquivo de configuração do Babel. Só que agora ele vai para a tela de splash. Ok, está na tela de splash e não vai sair. Isso porque quando a gente desenvolveu a tela de splash, deixa eu só abrir aqui para vocês verem. Nós fizemos um use effect, esse use effect aqui, né, que é um hook de efeito, que depois de 2 segundos a gente queria executar uma ação. E a ação que a gente colocou como padrão foi simplesmente imprimir no console splash screen. O que a gente precisa fazer é, uma vez que a navegação já foi instalada e configurada dentro da aplicação, precisamos agora, depois dos 2 segundos, fazer a navegação para a próxima tela. No caso, será a tela de senha. Mas por agora vamos fazer essa navegação para a tela a tela home, né? Porque a tela de senha ainda não está configurada para quando ele introduzir algum caractere, algum tipo de código, fazer aí o redirecionamento para a tela home. Então, como a tela de senha não está configurada, a gente vai fazer o redirecionamento da tela splash direito para a tela home. Então aqui eu vou fazer mais ou menos, novamente um const navigation. Vamos usar o hook use navigation. Vamos importar de dentro do React Native. E aqui dentro eu vou fazer um navigation .navigate para a tela, não a password, mas para home. Lembrando que esse nome que a gente coloca aqui dentro para navegação precisa ser o mesmo nome que está aqui dentro. Só para usar home, não usei home screen. Então tenho que vir na minha splash e apagar essa parte screen, deixar só home. Então, quando eu coloco aqui o home, né, ele dá esse erro aqui. Por que dá o erro? Esse home, esse name home, devemos lembrar que esse componente splash screen está dentro da navegação principal, da main navigation. E aqui dentro da main navigation, a gente não tem nenhuma screen usando o name home, por isso que dá erro. O home está dentro da side navigation. Então a gente vai lá no splash screen
por agora, colocar a Side Navigation. Salvando, ele já elimina o erro, mas daqui uma tela branca, vamos olhar a Side Navigation. Aqui a minha navegação falta um retorno, então vou fazer um retorno. Vamos lá retornar o componente. Salvo, tá aí. Então, a partir do momento, já temos a nossa navegação aqui operacional, né? A nossa Drawer Navigation. Mas nota que o nosso header personalizado, ele desapareceu. Por que que desapareceu? Porque a gente sobrepôs usando o header daqui do Drawer, mas a gente não quer usar o header do Drawer. Então o que a gente vai fazer? Aqui na configuração do Drawer, vamos colocar um Screen Options, né? Primeiramente, no nosso Screen Option, vamos falar que o nosso header vai ser o nosso componente header de dentro. Preciso colocar aqui, né? Renderizar o componente certinho, salvo, e ele sobrepõe. O nosso componente header customizado passou por cima do componente header padrão. Então sempre que eu apertar aqui, ele já abre o menu. Então até aqui conseguimos ter o nosso menu feito. Na próxima aula a gente vai continuar com o nosso menu, né? Vamos continuar com o nosso menu aí, colocando os itens e tudo mais. E quero te agradecer se você chegou até aqui esse momento. A aula é longa porque eu prefiro mostrar as coisas no máximo detalhe para conseguir chegar aí numa compreensão um pouco melhor. Então, muito obrigado por chegares até aqui. Peço que, se esse conteúdo de alguma forma tem ajudado na tua vida profissional, na tua vida como estudante, já deixa um like, se inscreva no canal, deixa um comentário o que é que você está achando dos vídeos e compartilha o link dessa playlist com os teus amigos no grupo da universidade, no grupo da escola, sei lá, manda para o pessoal para o pessoal também chegar aqui. Isso ajuda o YouTube a mostrar o nosso vídeo para mais pessoas e nos torna relevante. Então, um abraço, nos vemos na próxima aula e até lá, é nóis.